de catequistas, né, na nossa vida e na nossa caminhada, né? Nós vamos dar só algumas pequenas orientações, como eu coloquei inicialmente, né, para a gente manter os nossos áudios desligados, né? De vez em quando ainda a gente vê aqui, né, que aparece lá desativar todos os áudios, né, e aí a gente vê que tem, eu coloquei algumas pessoas como organizador para mim estar olhando, né, me ajudando um pouco aí a observar essa questão do microfone, talvez alguém tenha esquecido aí ligado, e isso atrapalha um pouco o assessor, né, e às vezes a pessoa tenta mexer aí em algumas opções e derruba também o assessor, então cuidado aí para não mexerem nessas opções que vocês têm aí, né? Vamos ouvir, né? Vai ter no final um momento de perguntas, então quem quiser fazer perguntas, se inscreve, levantando a mãozinha, que aí no final a gente vai e faz as perguntas, certo? Deixa eu só adicionar algumas pessoas aqui que já estão aqui, querendo entrar. Pronto. E aí, então, nesse período que o nosso assessor, né, convidado, está falando, então a gente vai ouvir e, né, no final a gente, da fala dele, a gente vai abrir para algumas perguntas, breves perguntas, né, para não ficar muito tarde também para terminar o encontro, certo? E para essa noite de hoje, né, nós convidamos nosso querido padre Ricardo Henrique, né, ele é ordenador, ele é ecônomo do Seminário João Maria Vianney, né, formador do propedêutico, né, e também coordena a pastoral vocacional, né, então, tem um vasto currículo aí na área da catequese também, ele defendeu a tese dele em teologia acerca da catequese, então, ele tem bastante conhecimento na área, por isso a gente o convidou para esse primeiro dia, né, que nos traz o tema Deus chama a vocação do catequista, né? Que nós somos chamados, é vocação ser catequista, né? Então, nós o convidamos para esse importante momento inicial hoje conosco, e aí eu vou passar a palavra para ele, já, né, diretamente, desde já também agradecendo muito pela disponibilidade que ele sempre tem para conosco nesse trabalho na catequese, principalmente arquidiocesana, né? Então a fala já está com o senhor, padre Ricardo Henrique. Olá, boa noite. Eu pediria, Zé Carlos, quando eu fosse falar, que você pudesse compartilhar a tela da apresentação, se possível, até para poder ajudar na apresentação do material, certo? Para Sim, vocês que forem acompanhando. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a, a oportunidade de estarmos juntos, né? Na verdade, nessa grande graça que a igreja nos concede de poder ajudar vocês, e de um modo particular até refletindo sobre esse tema que é tão caro para vocês, que é para apresentar essa experiência riquíssima do início da missão de cada pessoa na igreja. Então, agradeço o convite e sei que a gente tem a experiência, primeiramente na vida, na comunidade, na família, mas agora como catequistas iniciantes, no caso, aqueles que estão começando o ministério, vão tomando consciência da sua missão. Então, eu vou procurar ser bastante claro com o tema, vamos utilizar a Bíblia em alguns momentos, e nós vamos apresentando então o tema que foi proposto hoje à noite, tá ok? Então você pode começar a apresentação dos slides, por favor. Se você puder colocar para ele ficar maior para o pessoal visualizar. sim.
Tá conseguindo enxergar? Ok, então eu vou abrir aqui só no meu arquivo para eu poder visualizar aqui no computador. Tem gente que ainda tem gente que quer participar, né? Tá aí pedindo É, para entrar. isso. Chamados por Deus, enviados para catequizar, falando do que vimos e ouvimos. Então, eu queria que pudéssemos tomar a nossa Bíblia, né? E abrir na carta de São Paulo, os Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, o capítulo 4. E eu queria, antes de ler o versículo 20, que foi o versículo indicado, que nós pudéssemos ler o texto a partir do versículo 13. Isso porque esse texto vai, vai nos mostrar o momento em que Pedro e João estão perante o Sinédrio e ali são questionados, né? Então a gente pode tomar nossa Bíblia, pegar o capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos e vamos ler a partir do capítulo 3, versículo 13. E nos diz assim: os que interrogavam ficaram admirados ao verem a coragem de Pedro e de João, por serem pessoas simples e sem instrução. Verificaram que eles tinham estado com Jesus, mas, vendo junto deles em pé o homem que tinha sido curado, nada podiam dizer em contrário. Então, mandaram que saíssem do sinédrio e começaram a discutir entre si: que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um sinal notório e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que o assunto não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los para que não falem mais a ninguém a respeito desse nome. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos antes a vós do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. E vamos terminar o texto dizendo assim, até o versículo 22. Então, insistiram em suas ameaças, e como não tivessem meio de castigá-los, deixaram Pedro e João em liberdade por causa do povo. De fato, todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. O homem no qual se operara sinal da cura tinha mais de 40 anos. A gente pode observar, primeiramente, o texto bíblico que nós lemos, que o texto completo, capítulo 4, que é a primeira parte, e tem a segunda parte, né?
A primeira parte é do capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 22. Tem a segunda parte, que é do capítulo 23, do versículo 23 ao versículo 31, e depois do versículo 32 ao versículo 37. Então, nós estamos aqui na primeira parte, no momento em que Pedro e João estão no Sinédrio e ali são questionados diante de um fato que acontece, que é a cura. E isso faz com que eles não tenham medo de anunciar a palavra. Falamos do que vimos e ouvimos. E aqui nós começamos a entrar no tema a ser desenvolvido aqui no momento em que a gente está partilhando. Tá ok? O Papa Francisco, na mensagem que ele preparou para o Dia Mundial das Missões de 2021, ele nos diz assim: como os apóstolos e os primeiros cristãos, também nós exclamamos com todas as nossas forças: não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Tudo o que recebemos, tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido, ofereceu-nos para o pormos a render, doando gratuitamente aos outros, como os apóstolos que viram, ouviram e tocaram a salvação de Jesus. Vocês podem depois conferir 1 João, capítulo 1, de 1 a 4, dessa experiência com Cristo. Depois, a citação que está aí da fonte, vocês depois podem, com o arquivo que quiser, vai passar para vocês, vocês podem ler também a citação literal e ver o texto que foi citado da mensagem do Papa Francisco. Então, uma coisa importante para cada um de vocês a experiência da primeira comunidade é o nosso grande referencial. Porque a comunidade, ela traz a experiência com Jesus. O tocar, o ver, o sentir é algo muito forte nessa grande experiência de vida que a comunidade faz. Por isso que eles não vão se intimidar quando os grandes, né, do Sinédrio questionarão pelo fato de terem realizado uma cura. Porém, o milagre já estava posto. O homem havia sido curado e a prova estava sendo pública. Daí era impossível que eles mantivessem Pedro e João na prisão. E a experiência de Pedro e João vai dar a eles a capacidade de falar de Cristo com autoridade, com convicção, com segurança. E é isso que o Papa, então, nos chama a perceber, que os dons que o Senhor nos dá é para pô-lo a serviço, né? Gratuitamente, a serviço do outro. E é isso que nós precisamos entender, primeiramente, quando falamos desse chamado, quando o catequista vai ali compreender qual é a sua grande missão, né? Mas vamos entender isso também porque nós vamos ler e conhecer mais sobre a palavra de Deus. Então, essa mensagem do Papa Francisco, o que ele fala, é muito forte, porque nós aprendemos, experimentamos e damos aquilo que nós temos, né? O ditado vai dizer, né, só se dá aquilo que tem, né? E vocês veem que o texto vai nos falar, já no versículo 13, né, capítulo 4, que a comunidade, quando escutou Pedro e João, ficaram impressionados, porque não eram pessoas que tivessem uma cultura letrada, né? Não eram pessoas, como posso dizer assim, com tanta instrução, mas eram homens que tinham uma experiência com Cristo e mudaram porque abraçaram o projeto de Cristo, mas foram preparados, né? Eles fizeram a experiência com Jesus, passaram pelo discipulado, né? E depois se tornaram apóstolos. Por quê? Porque foram conhecer Jesus.
A experiência com Cristo é algo muito forte. Seguindo. Podemos nos questionar. Pode passar, Zé. O que Deus quer de mim? Tá certo. Esse outro. O segundo. O segundo. O segundo. O que Deus quer de mim? As perguntas. É o primeiro, Zé. E não é esse, não. Esse é o segundo. O que Deus quer de mim, o que Ele Não, quer não é de esse, nós, qual não. é a minha vocação. É esse. É isso. É esse que você não. É esse aí. Isso. O que Deus quer de mim? O que Ele quer de nós? E qual a minha vocação? Eu queria que cada um de vocês, que estão me acompanhando nessa formação, primeiro você respondesse, né? O que Deus quer de você? O que Ele realmente quer de você? Você está aceitando esse chamado para exercer essa missão de catequista? Por quê? O que é que está te inquietando para dar essa resposta a Deus? Depois, o que Ele quer de nós? O que Ele quer de vocês nesse caminho para a evangelização? Depois, qual a minha vocação? É importante lembrar que é uma vocação, né? Está sendo chamado por Deus. Porque a vocação que Deus está chamando você é um trabalho muito sério. Zé, eu sempre digo a você, Zé. Chamo Zé pela amizade, né? O pessoal chama de Zé também. A vocês, olha, ser um catequista é uma responsabilidade muito grande. Não é brincadeira ser catequista, não. Não é brincadeira ser catequista. Porque você vai lidar com doutrina. Vai tratar com temas da fé. Você vai instruir alguém para conhecer a igreja, Cristo. Você vai conduzir alguém para o altar. Você vai permitir que alguém conheça Jesus Cristo por meio do seu testemunho. Então, primeiramente, qual é a minha vocação? Por que eu estou dizendo isso a vocês? E a pergunta soa para mim e para vocês. Para que vocês entendam que o chamado de vocês, primeiro, está para se colocar a serviço de Jesus. Para não ficar na igreja, na comunidade, tendo crises, porque não está sendo valorizada. Lembre o que Jesus disse. Eu digo a mim e digo a vocês. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nada de querer assumir uma vocação sem querer também assumir as consequências de uma vocação. Você não pode colocar como referência da sua vocação as queixas que você tem na comunidade. Primeiro, você tem que entender que Deus te chamou. Entendendo o chamado, você vai colocar a serviço. Então, o que Deus quer de você? E quem diz que Deus vai lhe dar caminho fácil para você trabalhar, vai lhe dar respostas prontas? Ele vai colocar você no discipulado. Você vai também cair no sinédrio para ser questionada, vai passar por situações difíceis e nem por isso Jesus vai abandonar você. Então, a minha vocação tem que ser refletida muito. Eu agradeço muito pela oportunidade de hoje, porque o tema caiu com uma luva na liturgia da missa da semana, o texto de Abraão de ontem. Abrão, nós vamos falar dele agora. Eu sempre gosto de falar de Abrão, de Abraão, na verdade, Abrão quando muda o nome, né?
Abrão muda o nome. Mas antes de mudar, no capítulo 12 do Gênesis, ele é chamado Abrão, né? Então, qual é a minha vocação? Pense nisso, viu? Sua vocação é um dom de Deus. Nunca esqueça disso. Vamos lá, Zé? Vamos lá, Zé? Próximo slide. Ah, Zé travou? Meu Deus. Próximo slide. Já mudei, hein, padre? Não, é porque a vocação de Abraão. O que está em tela é ainda a pergunta. Na minha, não. A minha é da vocação de Abraão. Todos estão com a vocação de Abraão? Não, não tá não. Não, não passou. Eu acho que travou. Ô Zé, se você fechar o seu e entrar de novo é melhor. Deve ser a sua internet.
Zé Carlos caiu a internet dele, foi? Acho que ele ficou sem internet. Não, aqui tá. É porque você não está conseguindo compartilhar. Isso mesmo, não tá compartilhando. Isso mesmo, tá compartilhando. Espera aí. Tem algum problema aí no seu Google Meet? Deixa eu ver se eu abro aqui. Espera aí. Vê se você consegue compartilhar de novo aí, Zé. Ah, pegou. Agora sim. Espera aí. Pronto. Ok. Então a gente vai agora falar da vocação de Abraão. Estou escutando? Primeiro, a vocação de Abraão, do patriarca Abraão, é importante, não somente por ser o primeiro chamado vocacional na Bíblia, mas, sobretudo, pelo exemplo de fidelidade e docilidade com que ele responde ao chamado do Senhor. Deixa a sua pátria e parentes, sua família, e parte confiando unicamente nas promessas do Senhor, que lhe promete uma terra, a descendência e a bênção. Importante que Abraão, ele recebe 3 promessas: terra, descendência e bênção. E por isso que ele foi chamado por Deus, né? Ele foi chamado por Deus a essa é a grande missão. Deus o chama para ele ser pai de uma grande nação. E a missão que ele carrega vai também implicar a ele algumas dificuldades e alguns desafios que ele na missão terá que saber viver, contornar situações, como, por exemplo, a situação que ele vai passar quando ele começa a, em cada monte, instalar um altar, mas também, ao mesmo tempo, ir aos poucos, levando o Deus único para a terra prometida, para o povo de Israel. Depois, lembrando que a sua esposa, Sara, não podia ter filho, então o milagre acontece, ela tem um filho, e ele mesmo diante disso, coloca até mesmo o próprio filho em num certo momento em sacrifício, quando Deus pede, e Deus não quer mais que ele faça aquilo porque já tem prova do amor. Então são consequências muito grandes de quem responde, porque vem a fidelidade e a docilidade, que são 2 palavras importantes na experiência do chamado que Deus nos faz. Pode passar, Zé, por favor? O chamado feito por Deus a Abraão é constituído por um breve texto. Vocês podem depois também ler na sua Bíblia, mas eu coloquei para ficar mais prático aqui. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por ti serão abençoados todos os povos da terra. Aqui o texto é o texto inicial do Gênesis, que fala a história de Abraão, mas o que eu queria chamar a atenção aqui
é o que nós vamos ver no texto em seguida. A iniciativa é unicamente da parte do Senhor. É um chamado vocacional, um convite em vista de um projeto maior que o Senhor tem para ele. Ou seja, a iniciativa do chamado é de Deus, não é nossa. Deus que faz o chamado, é Ele que nos chama. Eu estive muito impressionado semana passada quando um jovem me disse que uma pessoa de uma comunidade disse a ele que, olha que coisa absurda, né? Disse a ele que Deus não chama toda hora, não. Eu disse assim, onde tá essa teologia dessa pessoa? Ela deve estar muito desanimada com a fé. Não chama? Como é que não? Deus chama sempre, de várias formas. Chama e não deixa de chamar. Deus está sempre nos chamando. Falta de perspectiva, falta de ânimo. E isso, muitas vezes, faz com que as pessoas da caminhada vocacional não deem uma resposta segura ao chamado que Deus faz. Esse é o grande risco. Então, é muito perigoso quando o catequista, inicialmente, é preparado, ele é chamado para acompanhar, ele tem que entender que é um chamado de Deus. É um projeto que não é nosso, é maior do que o nosso. Por isso que a gente sofre, às vezes, porque a gente se doa, e às vezes vem preocupação, dor de cabeça, chateação, é porque o projeto não é nosso. Se fosse nosso, nós não estaríamos tão preocupados, mas é de outra pessoa, é de Deus. Por isso que a gente se preocupa e procura fazer com zelo as coisas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A palavra hebraico, o verbo hebraico halak, de sair, partir, caminhar, andar, é usado no imperativo. Sai. Então Deus, ele fala com Abraão de maneira que ele manda. Ele vai ordenar, ele vai enviar, ele vai fazer aquilo que é de Deus, né? A ordem de Deus. Então vocês, catequistas, têm que entender que vocês estão indo para a missão porque vocês estão sendo enviados. Por isso que o Papa Francisco instituiu esse ministério para algumas pessoas. Porque é uma coisa séria, não é qualquer coisa. É zelar pela doutrina, zelar pela palavra de Deus, é zelar pela educação da fé. Aí vocês podem depois olhar esses dois últimos slides. É de Wildo Perondi, mestre em teologia bíblica pela Universidade Urbaniana, né? Lá em Roma. Vocês podem dar uma olhada e o link está aqui para você ler o periódico que foi lançado e sugiro a vocês que possam ler, que fala sobre Abraão. É grande, tem 18 páginas, mas vale a pena com o tempo ler, porque o texto desse periódico é um texto que até ajuda a fazer um momento de espiritualidade para vocês, para falar sobre vocação. É um estudo sobre a vocação de Abraão, que eu acho muito interessante. Próximo slide, Zé. Sim, os slides já estão prontos. Quando terminar, Zé vai disponibilizar. Próximo slide, Zé, por favor. Já postei aí. Ok. Enquanto ele vai chegando, eu vou adiantando aqui. Depois, ser chamado pelo nome é a coisa mais frequente e mais comum que acontece com cada um de nós. Por exemplo, Moisés
13:12, 3:12, Êxodo. Eu vou ler aqui com vocês. Quem tiver com a Bíblia, pode conferir também. Seria bom, seria interessante você conferir. Porque até você vai perceber como Deus chama. A condição que Deus faz é chamar a pessoa. E ele vai dizer assim, no versículo 12, como nos diz aqui a indicação do texto. E disse, e Deus disse, eu estarei contigo, e este será para ti o sinal que eu te enviei. Depois que tiveres feito o povo sair do Egito, servireis a Deus sobre uma montanha. No 13 vai dizer assim, Moisés disse a Deus, mas se eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus de vossos pais enviou-me a vós, e ele perguntarem, qual é o seu nome? Que devo responder? E Deus vai dizer, eu sou quem sou. Depois nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Então Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo retirou-se. Depois, Mateus, podemos ler, chamando os apóstolos, Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinai-os a observar tudo o que eu vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, quer dizer, aqui a gente vai perceber que Deus, frequentemente, ele fala e também apresenta aquilo que ele tem. E aí a gente vai percebendo a condição do chamado. Já vi aqui que, de novo, parece que a câmera dele parece que caiu. Eu vou verificar aqui um instantezinho, peraí.
Ô Zé, você conseguiu compartilhar, mas eu vou tentar, eu vou abrir aqui para abrir pelo meu, que eu não queria ficar com o celular, com o meu notebook, porque é melhor eu ter o celular por causa da imagem, entendeu? Mas você conseguiu espelhar aí o pessoal tá vendo, né? O Tá vendo, então eu vou continuar. Pronto. Então, depois que a gente vai vendo Deus que chama, né? E ele que envia, tem uma coisa interessante também. Há uma condição para escutar o chamado, é saber fazer silêncio. Sem silenciar, não se escuta nada. E hoje, o que mais nos falta é o silêncio. Para escutar o chamado, é importante fazer silêncio. É algo que é certo. Porque sem o silêncio, nós não vamos entender o que Deus está falando a nós. O Papa Francisco, o Papa Francisco, no documento que ele falava sobre a juventude, Christus Vivit, ele falava muito dessa capacidade do silenciar, no sentido da oração mesmo, de cultivar essa leitura da palavra orante, que deve permear o coração do catequista, porque o catequista ele apresenta a palavra de Deus, né? Importante isso, o silêncio ser um cultivar sempre da parte de vocês. Depois, as palavras que usamos para indicar vocação. São palavras que indicam coisas muito comuns, muito humanas. Apelo, convite, grito, chamado, chamada, vocação, lembrete, convocação, pedido. Quando falamos em vocação cristã ou vocação religiosa, não podemos esquecer a vocação à vida, que é a primeira vocação que nós temos, né? Deus nos chama à vida. Então, a vida que a gente tem, ela é doada, ela é oferecida, né? Ela é disponibilizada para o serviço. Então, você que é catequista, precisa primeiro se fortalecer espiritualmente. Primeiramente. E entender que sua vocação é para o serviço da igreja. É um chamado que Deus faz a você. Eu aqui não vou falar de trabalho, de método, o que você tem que fazer, o que você tem que orientar. Não vou falar o que é melhor para você, com a minha experiência, que, aliás, muitos que estão aí, tem muitos aí que têm idade, que a maturidade é muito mais do que eu na vida. Eu só tenho, eu acho que é pouco, alguns acham que é demais, eu tenho 15 anos de padre. E o que eu vim aprender sobre catequese na comunidade, eu vim aprender estudando, pesquisando e aproveitando o que a faculdade me ajudou. Então, eu fui buscando isso porque foi um apelo que eu senti no meu coração. Que estudar, conhecer, era para melhor servir a igreja, entendeu? Então, isso é o caminho que nós precisamos fazer. Esse caminho do serviço. Vamos lá, Zé. Depois, nós vamos vendo que Jesus chama outras pessoas para estar com ele. E o estar com ele é o estar em missão. Com ele em missão. Interessante, né? Que Jesus vai convidar as pessoas para estarem perto dele, para caminhar com ele. Não é apenas repetir palavras, mas ele vai querer que caminhe com ele.
que esteja perto dele, né? Que sinta os seus passos. O chamado se dá dessa experiência que a gente faz quando nos aproximamos de Cristo. E essa proximidade vai dando a cada um de nós o conhecimento da pessoa de Jesus. E aqui nós vemos a maneira de Jesus chamar as pessoas é simples e bem variada. Às vezes, é o próprio Jesus que chama e toma iniciativa. Ele passa, olha e chama. Aí nós vemos o exemplo de Marco. Outra vez, são os discípulos que convidam amigos e parentes. E nós vemos em João. Depois, vimos João Batista, que aponta o Cordeiro de Deus. E outra vez, a gente vê, mais uma vez aqui, ainda a própria pessoa que se apresenta e pede para seguir em Lucas. Olha que interessante. Então, o chamado se dá de várias formas, mas é sempre em relação a Jesus. Claro que você deve ter também se oferecido, né, à paróquia, dizendo: "Não, padre, tu me coloca à disposição para servir como catequista", ou a própria comunidade indicou você, alguém lhe viu, você chegou na paróquia, é professor, é uma pessoa da comunidade, viu que podia fazer esse trabalho e se coloca. Agora eu queria pedir a vocês, de coração, façam o trabalho como catequistas com muito zelo espiritual. Cuidem da vocação de vocês. Não dá para oferecer o que sobra do que você tem. Dê o melhor de você. E o importante é que você possa sempre se atualizar. As formações são necessárias. Próximo slide, Zé. A comunidade, lugar onde se guarda e se cultiva a vocação. Aqui é um ponto importante para vocês. Vocação nasce na comunidade, não há outro lugar. Ela nasce e se fortalece no lar, mas ela amadurece na vida da comunidade. E aqui nós vamos ver como a vida comunitária é um viveiro de vocação. Eu usei o termo viveiro da vocação, porque é o próprio termo que a CNBB tem utilizado para falar da cultura vocacional. E o viveiro é lugar de vida, né? De cuidado, de zelo. A imagem do viveiro é essa dimensão dessa preparação, desse cultivo, da espera, desse momento. É lento, mas é um momento, é ali, é cuidado, é zelado. Ninguém toca. O viveiro é um lugar onde a própria natureza age. E em nós é a ação de Deus que age. O grupo que segue Jesus tem seu ritmo de vida diário, semanal e anual. O ritmo diário, na família, na comunidade. As orações tiradas da Bíblia, né? O ritmo diário da vida de Jesus, na comunidade. Depois, o ritmo semanal, na sinagoga. Jesus e os discípulos tinham o costume de, aos sábados, se reunirem com o povo na sinagoga para ouvirem as leituras da Bíblia, da lei, louvar a Deus, discutir as coisas da comunidade, na Torá, e a vivência da palavra, que é necessário. Então, o catequista leva a pessoa a viver essa dimensão, né? O encontro catequético, a catequese, eu vejo a catequese como um grande momento de fortalecimento da fé. Olha, quantas pessoas, eu queria dizer uma coisa para vocês aqui, quantas pessoas que muitas vezes queriam estar no lugar de muitos adolescentes, fazendo também catequese com vocês, para aprender, para saber qual dúvida que ela tem. Então,
você é uma referência dentro da comunidade, mas de alguém que conhece e sabe que a vida é a expressão maior do seu testemunho. Jesus traz isso para a vida da comunidade. Então, a catequese, ela não pode ser deslocada. O catequista não pode ser afastado da comunidade. O catequista não pode dar catequese, tem um problema com a paróquia, sei lá, com a comunidade, então eu vou dar catequese porque eu quero dar uma catequese pessoal. Não tem catequese pessoal, não. É da igreja. Mesmo que você tenha dúvida, não é assim. Não pode. Veja o que está acontecendo aí agora. Com quem quer dizer e quer falar o que a igreja diz que está errado, vai falar, não quero, eu tenho que fazer o que eu acho que é melhor para mim, não aceito o Vaticano II, não. Que negócio é esse? Mas precisamos tomar cuidado, porque essas coisas que estão sendo vistas nas redes sociais é o que está acontecendo hoje. Vocês vão lidar com isso. Porque, de um certo modo, você leva uma catequese que a igreja orienta para o catequizando, mas às vezes o Instagram, com alguns católicos, vão tirando toda essa base de informação que vocês dão. É a realidade, estou dizendo a vocês. É o que está acontecendo. E tem coisas muito sérias acontecendo de doutrina. Então, a primeira coisa que os catequistas deveriam fazer, vale a pena isso a todos vocês, estimular o catequizando a levar a Bíblia e o catecismo. Porque hoje o discurso não é catequético, é catecismo. Eu conheço o catecismo, então eu falo, eu tenho a doutrina, então o que o outro fala é errado porque eu tenho catecismo e eu tenho os fundamentos de quem? Não é Os fundamentos são os que estão no documento da igreja, não é de cabeça de ninguém. E aí a gente precisa, então, ter atenção a isso. Por isso que os catequistas precisam buscar formar-se para ensinar o que é correto dentro da doutrina. Porque, às vezes, as pessoas vão se convertendo e acham que tem toda a doutrina na cabeça ou na fala. Então, atenção a isso. E procurem colocar instrumentos necessários na mão dos catequizandos. Depois, o catequista, ele vem do ministério. Você pode encontrar no dicionário de catequética, São Paulo. Eu já falei a você desse dicionário, né? Ó, desse tamanho. Às vezes eu vi para a formação pessoal, deu risada, né? Mas eu tenho esse dicionário. E ele vai dizer que é um serviço único realizado de modo conjunto por sacerdotes, religiosos e leigos em comunhão com o bispo. Os catequistas, de modo concreto, recebem o carisma de educar na fé os outros. Olha que coisa bonita. Recebem o carisma, né? O chamado dá a você condições de ter um carisma. Então, para que o carisma? O carisma é para a edificação do corpo místico de Cristo. Ou seja, primeiro você e a pessoa que vai receber aquilo que você vai transmitir. Os agentes da catequese servem, põem-se a serviço de esse ministério e agem em nome da igreja. Olha aqui, Diretório-Geral para a Catequese. Ele age em nome da igreja. Por isso que é muito perigoso a gente estar acompanhando algumas catequeses online que não falam de documento da igreja. Isso é muito perigoso. Tem muita gente fazendo doutrina sem citar documento da igreja. Nem o do Vaticano II, até do Papa Vaticano. Então é preciso tomar muito cuidado, viu? E vocês deem aos catequizandos conteúdos que vá falar da igreja.
leva vídeo do Papa Leão, mostra vídeo da igreja, a fala do Papa, coloca essa galera toda meia hora antes da catequese, um momento para receber essa doutrina. Pegar algum momento que o Papa está falando nas quartas-feiras, manda alguém editar o vídeo das catequeses e mostra isso para essa juventude, para as pessoas que estão na catequese, que o povo precisa ouvir a voz da igreja. Tem muitas vozes que estão atrapalhando, muitos gritos que estão fazendo ruídos. Então a gente precisa ter uma ação concreta nesse sentido. A vocação do leigo, pronto, Zé? A vocação do leigo, próximo slide. A vocação do leigo para a catequese brota do sacramento do batismo e é robustecida pelo sacramento da confirmação, graças às quais participam da missão sacerdotal, profética e real de Cristo. O Diretório-Geral para a Catequese, número 231. Bem atualizada essa linguagem do diretório, né? Então, a vocação de vocês nasce pelo sacramento do batismo, do leigo, né? E é robustecida pela confirmação, porque ali vocês vão receber o Espírito Santo para capacitar vocês a anunciar a palavra. A tarefa do catequista. Vamos lá, Zé? A catequese autêntica é sempre iniciação ordenada e sistemática à revelação que Deus mesmo fez ao homem em Jesus Cristo. Revelação conservada na memória profunda da Igreja e na Sagrada Escritura e comunicada conjuntamente mediante a tradição viva e ativa de geração em geração. São da tradição viva e ativa de geração em geração. Então é da tradição. E a tradição que o documento vai falar é a fala dos papas, dos documentos. Não é só de pessoas que estudaram. Eu, quando eu fui fazer a pesquisa de catequese, eu encontrei 2 teólogos que falavam de pedagogia catequética e o outro falava de catequese e de simbolismo. Um, Danielot, francês, e Hugman, se não me engano, era austríaco, que foi que me ajudou a pedagogia catequética, e um brasileiro que tinha livro de pedagogia catequética, Padre Álvaro Negromonte. E quando eu fui lendo esses autores, eu fui percebendo que eles tinham como fundamento sempre a tradição, a palavra. E não fugiam disso. Então, o catequista precisa zelar pela palavra e pela tradição. Pode passar. Para realizar essa tarefa, o catequista deve se inspirar no próprio Jesus, formador dos discípulos, é claro, Jesus. O importante é saber catequizar a partir da profundidade religiosa. Como Jesus educava, produzia-se sempre o mesmo fenômeno. Olhe para aí, as pessoas se aproximavam de Deus. Então, você que é catequista, tem a capacidade, pela catequese, eu sei disso, de aproximar até famílias, de levar paz para a igreja, por causa do seu trabalho, do seu modo de dialogar, de apresentar Jesus, de ser doce e, ao mesmo tempo, atento como Abraão, que sabe aonde vai pisar, sabe o que vai falar como Moisés, e tem a capacidade da obediência como Maria e José. Então, a vocação ela nasce a partir daí, né? Desses dois caminhos. Vamos lá, Zé.
Depois, a pastoral e catequista. Primeiro, eu queria lembrar para vocês que o termo pastoral está ligado a pastoreio, pastor, que cuida, zela. Então, está muito ligado intrinsecamente à catequese, porque vocês cuidam, zelam de vidas, vidas que são novas, jovens que chegam, viveiros, até adultos, né? Também que vão para o viveiro, né? Não tem jeito, porque tem que ser de novo catequizado, mas, mas ali vai ser reformulado, né? O catecúmeno, enfim. Por muitos bons que sejam instrumentos usados, catecismo, meios, por muito bem organizada esteja a catequese, se não se contar com bons catequistas bem preparados, a ação catequizadora não será feliz. Entendeu? Se não houver bons catequistas bem preparados, a ação catequizadora não será feliz. E o desafio hoje para vocês, catequistas, é as redes sociais. Lidar com essa questão das redes sociais. Essa linguagem das redes sociais. A gente não pode ficar atrasado nisso. Precisa entrar e saber como entrar. A pastoral vocacional tem buscado fazer isso e tem estudado bastante, porque os nossos jovens, quando vamos fazer a pesquisa do acesso que eles levam no Instagram, no Twitter e no TikTok, em média, entre os seus 13 a 18 anos, eles passam quase que 8 horas acessando essas redes sociais. E a idade é a idade que forma as consciências, entendeu? Isso é muito importante estar atento. Questão vital para a ação evangelizadora eficaz é coordenação dos agentes de pastoral, por exemplo, sobre a juventude. Essa coordenação é algo importante. Então, o que é que eu poderia dizer também? A promoção de líderes é muito importante em nosso contexto eclesial. Depois, o reconhecimento dos catequistas pela comunidade cristã, no sentido do cuidado, do investimento, o apoio. E depois a formação constitui, sem dúvidas, o aspecto mais importante, realmente, e decisivo de toda obra catequizadora. É a formação. Formar-se é muito bom. Tudo o que disseres, faze-o de tal forma que aquele que te ouve, ouvindo, creia, e crendo, espere, e esperando, ame. Santo Agostinho. Aqui fica a minha participação com vocês. Muito obrigado pela paciência e desculpa pelos imprevistos. Agradecemos aí ao padre Ricardo Henrique, né? Quero saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta para ele, né? Para poder concluir esse momento. Levanta a mãozinha. Não, Disseram que foi rápido. foi rápido. Olha para isso. Pois é, tá vendo? Ai, ai, que bom que eles sentiram que foi rápido, né? Nós estamos já quase a 1 hora e meia aí, né? Dentro da plataforma, né? Então, isso é bom. Isso quer dizer que foi prazeroso, né? Ah, colocar as mãozinhas aqui. Vamos por ordem, né? Semara Andrade. Semara tá falando? Cadê, Zé? Cadê Semara?
Ô Zé, tem que liberar o microfone. É, eu tô tentando aqui ativar o microfone dela. O negócio não quer me obedecer, não. Pronto. Semara, pode falar aí? Boa noite. Boa Sou noite. da Paróquia São João Evangelista, Comunidade Maria de Nazaré, em Mussurunga. Primeiramente, agradecer ao Padre Ricardo, lindíssimo sua apresentação, muito pontual, muito conceituado, muito madura também. E realmente é uma coisa que me deixa muito preocupada. Eu acho que não só a mim como catequista, mas tantos outros, né? É a falta de formação. Não a falta de informação dada pelas igrejas, mas a falta de interesse dos catequistas por achar que não é necessário. Isso realmente fica muito preocupante quando a gente vê as formas que a catequese está sendo dada sem levar em consideração os documentos da igreja, sem levar em consideração o que a catequese defende, e com catequistas fundamentalistas. Como é que a gente pode, como é que a igreja vê isso? Como é que a gente pode minimizar esses impactos que acontecem principalmente na formação de crianças, catequese infantil, que é a base para tudo? Porque quando se há as lacunas brancas na catequese de base, possivelmente vai acontecer isso na catequese de adolescentes, catequese de adulto, porque a base é muito importante. É claro que isso pode ser minimizado a partir de catequistas comprometidos, né, nas próximas. Mas a base de criança, eu sou catequista de criança, então eu vejo como é muito impactante isso, como é que a igreja lidar com essa questão? Como é que a gente pode trabalhar isso em nossas comunidades? Só, Isabel, a igreja já vem falando sobre isso já desde o tempo de Bento XVI. Só que no tempo de Bento XVI, o avanço das redes sociais não era tanto. Chegou o tempo de Francisco, e Francisco chamou a atenção das redes sociais para que pudesse ser lugar de evangelho, do evangelho. Só que o que acontece? Como eu falei, eu tenho acompanhado formações em nível nacional para formadores. Estou concluindo agora na PUC uma pós em gestão de pessoas, e a gente vem observando nos encontros da OSIB, que é a Associação dos Seminários, a Pastoral Vocacional, a preocupação hoje é a evangelização mesmo da juventude, dos adolescentes, mas também dos adultos. Por quê? Não tem como negar, o consumo das redes sociais é muito grande, não tem como negar, está todo mundo consumindo. Por exemplo, quantos pais vieram descobrir que o Roblox tinha aquelas coisas depois que começou a passar na televisão? Eu não sabia, não conhecia aquele aplicativo. Quando eu vi alguma coisa, eu achei engraçado, mas depois eu fui ver aqui, fazer umas pesquisas dos vídeos, coisas assim estranhas para uma criança, né? Porque o que acontece? A sociedade de hoje normatiza tudo e as crianças vão sendo levadas nesse barco, e adolescentes. Então, a igreja está preocupada, ela vem procurando falar sobre isso. Já falei a Zé Carlos que nessa parte de redes sociais, eu não sou especialista em redes sociais,
né? Mas tenho pessoas que eu posso indicar depois. Eu tenho feito um estudo sobre isso já, que impacta a catequese, porque no fundo, como a Semovic já tem um trabalho muito grande nesse sentido com as congregações religiosas, a gente precisa, na paróquia, intensificar, dentro das redes sociais, uma linguagem catequética, porque senão vamos ficar para trás. Tem pessoas que gastam 20 minutos falando sobre doutrina, ensinando várias coisas que eu acho bonito, mas assim, tem coisas que você diz na catequese e a pessoa desdiz. É muito fácil. Um catequizando seu, chega a uma certa idade, eles começam a ter acesso a essas questões mais devocionais, ou até mesmo um pouco mais tradicionalistas, que não tenho nada contra, mas eu falo que quando isso prejudica a relação com a autoridade da igreja, quando vê o Papa como inimigo, né? Vê como o padre como aquele que não está fazendo nada certo, que agora o padre não faz nada certo, e aí fica complicado, né? Fica um clima chato na cabeça da pessoa. Eu já tive situações assim, como pároco, que eu tive que chamar o jovem para conversar, porque parece que vão tirando nossa autoridade. É o que uma vez Dom Disseu perguntou no encontro de formadores para os formadores: quem é o formador do seu formando? E eu pergunto a vocês: quem é o catequista do seu catequista? O seu catequizando, melhor dizendo. Obrigado, padre. Tem Josenei Dias, que levantou a mão aqui. Olá. Boa noite, padre. Sua bênção. Deus abençoe. A pergunta é a seguinte, padre. É que nós observamos muito, primeiramente, entre os catequistas de várias comunidades, é a falta de realmente material. Digamos assim, muitos catequistas vão catequizar sem utilizar o mínimo o catecismo da Igreja Católica. Acho que muitos nem têm o catecismo. E a gente percebe em sala de aula, né, nas formações. E outra coisa, eu gostaria de saber também, existe, por exemplo, assim, um conteúdo programático específico, porque até dentro das paróquias, cada comunidade, cada catequista fala aquilo que bem entender. Não existe algo assim que realmente totalmente direcionado. A igreja orienta alguma forma, os catequistas, vamos dizer, os catequistas de batismo, tem que pelo menos trabalhar em cima disso. Os catequistas de crianças, sabe? A gente observa que parece que cada um fala aquilo que acha que deve falar. Então, é exatamente isso, essa coisa, vamos dizer assim, dessa unidade. Existe alguma coisa nesse sentido? Não só, Josenei, eu vejo que há, porque a CNBB tem feito um caminho muito interessante na parte formativa. Assim, do tempo que eu tenho de padre, eu vi um avanço muito grande na catequese, e agora a Pastoral Vocacional e a PASCOM estão, assim, engatilhadas mesmo para avançar. Agora, o que tem faltado da parte das comunidades, eu não vou aqui dizer que não estão fazendo isso, mas é também que os catequistas participem das formações, que são importantes, né? E também consultar o grupo da arquidiocesano para pedir material, para não ficar pegando coisa da internet, coisas que não tem nada a ver, né? Com linguagem que não ajuda, com a catequese muito desatualizada naquilo que fala o tempo. Porque, não, a catequese melhor é a catequese da igreja primitiva. Então, vou falar só da igreja primitiva, vou falar só do Antigo Testamento. Não é assim. A catequese, ela fala da palavra de Deus, da vivência, dos documentos. Então, é importante que na formação que os catequistas vão tomando, e aqui, Zé, isso é importante que vocês da coordenação estejam atentos. Eu trabalhei no Hospital São Rafael durante 5 anos, e no São Rafael faz o que vocês estão fazendo aqui, formação para novos funcionários. Isso é importante, né? A cura, quando ela é da pastoral, coordenada pastoral,
nós sempre tínhamos reunião com as pessoas que chegavam novas em Salvador, a partir do mês de abril, maio, né? Então, assim, é muito importante valorizar, pelo menos, a formação dos que estão chegando todo ano, para assegurar que vocês terão pessoas bem formadas para continuar o trabalho. Não pode deixar soltos novos sem formação. Olha, só para complementar a palavra do padre Ricardo Henrique, existe sim um material, existe o itinerário catequético lançado pela CNBB, e a Arquidiocese adotou um livro para todas as faixas etárias, tanto catequese para batismo, que é catequese para pais e padrinhos, né? Catequese para crianças, catequese para adolescentes, catequese para jovens e catequese para adultos e catequese pré-matrimonial. Todas têm subsídios e que são indicados pela Arquidiocese. Isso desde 2017, que a gente começou a aprofundar sobre o IVC, e a partir daí foram lançados livros que nós fomos, enquanto Arquidiocese, adotando na nossa catequese. Então, existe sim. Antes são subsídios feitos pelo Cefop e editado pelas Vozes, agora é editado pela Paulus. Então, é só ir na Paulus que vão encontrar os livrinhos que nós adotamos, que foi organizado pelo Cefop, o padre Jordélio, padre Eduardo Calandro e a equipe do Cefop que fez. Então, basta procurar. Existe sim, e a gente segue todos os temas propostos nesse livro, o que está proposto no itinerário que a CNBB lançou. Então, está dentro, tanto metodologicamente, como os temas estão todos lá dentro desse livrinho. Então, é de forma criativa, para crianças, tem brinquedos, né? Então, para jovens é uma linguagem diferente, para adultos é outra linguagem, para catequese do ventre materno é um CD com uma linguagem própria, para pais e padrinhos é uma linguagem própria, e nós fizemos encontros desde 2017 com os catequistas, passando isso. Então, tem sim, falta aí vocês estarem um pouco procurando realmente a nossa comissão, ou me procurando, ou no Zap, nós temos vários meios aí que vocês podem nos encontrar, e a gente manda lá o cardzinho com todos os livros que nós adotamos aqui na Arquidiocese, que já tem até um cardzinho pronto com todos os livros que são adotados aqui na Arquidiocese. Então, falta aí vocês procurarem um pouquinho também. Então, não é falta nossa, é falta aí um pouco que vocês estarem procurando aí nesse sentido. Valdileia Alves Menezes levantou a mão. Pode falar. Boa noite, padre. Boa noite. Sua bênção. Deus abençoe. Na verdade, eu gostaria de deixar o meu testemunho, né? Eu sou da paróquia Nossa Senhora da Luz, e busquei o FREI e a pastoral para poder fazer parte, para responder a esse chamado, e me senti muito acolhida com o conteúdo que o padre trouxe sobre a questão da vocação, principalmente a parte que começa com a questão da vocação de Abraão, seu primeiro chamado, e principalmente ser fidelidade e docilidade. Eu sou mãe de 3 filhas, uma com 7 anos, com muito acesso hoje à internet, e eu vejo que as amigas das minhas filhas conhecem muito pouco de Jesus. E, de formação, eu sou advogada e sou economista, e sempre tive dentro de mim um chamado para ensinar, para educar. Eu gosto de ensinar, eu gosto de educar. E só esse ano eu entendi que, na verdade, esse chamado não era para ir para as faculdades, nem para as escolas, mas sim para poder partilhar da palavra de Deus. Então, eu agradeço muito o conteúdo. Sobre a questão da formação, eu sinto que só esse primeiro processo de a gente começar já é um processo de formação, né? Não é simplesmente cair lá para poder falar com as crianças sobre a formação, sobre Jesus. Hoje, eu já não sou a mesma de ontem, que
quando despertou a vocação. O conteúdo que trouxe, que eu vi hoje, já me acrescentou muito, inclusive quando se refere a ouvir em silêncio e saber que é uma missão e não um palco, que lá nós estamos para servir a Jesus e que muitas vezes na igreja a gente pode encontrar pessoas que discordem ou que não conversem a mesma linguagem que a gente, mas não perder de vista que nós estamos ali para servir a Jesus. O centro de tudo é Jesus. E foi fantástico poder ouvir isso e sentir que eu estou no lugar certo e que realmente o chamado do meu coração, ele vem de Deus. Eu gostaria muito de agradecer, a minha palavra é literalmente de agradecimento. Eu fiz muitos registros, anotei tudo, apesar dos slides serem super completos, mas eu anotei tudo aqui e eu gostaria de agradecer mais uma vez. Foi super compacto e completo. Valdilé, agradeço, né, pela sua partilha e testemunho. Você demonstra isso aí, Zé Carlos, para a catequese é uma coisa muito forte, porque alguém que viu a vocação nascendo numa necessidade, mas numa disponibilidade, né? E você, Valdilé, que tem essa experiência como mãe, pode pensar no futuro a estudar, você que já tem a sua profissão como advogada, depois, com o tempo, vai estudando um pouquinho mais, procurando o Zé, e quem sabe no futuro você faz uma especialização sobre catequese para a igreja de Salvador, para a sua paróquia, porque com essa formação que você tem, você vai ajudar muito até nos sociais, porque o direito vai ajudar nesse sentido. E nós estamos tendo muito problema hoje por parte das crianças, adolescentes que estão usando as redes sociais, né? E tem pais que ficam, assim, loucos para mandar o filho para catequese porque quer ver o filho em outro ambiente, né? Um ambiente mais saudável, mas não tem jeito, a internet caminha com o filho junto dele. E quando a gente conseguir entender que também a evangelização passa por um uso de internet mais saudável, a catequese também fala, mas nada substitui também a docilidade de Abraão, que é estar obediente à palavra de Deus no serviço da catequese. Deus te abençoe. Valdilé, obrigado. Irmã Fabiana Cantarina se inscreveu para fazer uma pergunta. Irmã Fabiana, tá tomando café, irmã Fabiana? Convida a gente. Então vamos passar para o Reginaldo, que já está ali, né? Reginaldo está aí. Então, Reginaldo, faça sua pergunta, então. Se a irmã Fabiana der o sinal aí, a gente volta para ela. Boa noite, salve-se, padre. Boa noite, Reginaldo. Deus te abençoe. Em relação ao assunto que o senhor tocou sobre as redes sociais e a quantidade de informações que a internet vem passando, e sabemos que tem muitos jovens que têm acesso a essas informações, e esse desafio que temos, né? Porque, além disso, existe outras fontes de informações que chegam a eles. Por exemplo, essa semana meu sobrinho chegou para mim e falou que a professora falou da Igreja Católica, falou mal da Igreja Católica, que existia um tempo que a Igreja Católica dominava tudo e que a Igreja Católica matava mulheres grávidas. Aí eu expliquei a ele a questão dos cátaros, né? Que era aquele grupo que não obedecia o Papa, que tinha as heresias deles e que matava as mulheres grávidas, porque condenava tudo que era matéria. E falei com ele que qualquer questão relacionada à Igreja Católica que o professor de História levasse em sala de aula, para ele comentar comigo e com a mãe dele, a gente orientar. Só que ele vai fazer a primeira Eucaristia agora. Aí, de repente, uma criança dessa leva esse conteúdo e pergunta ao catequista. Aí tem o grande desafio do catequista é a formação, né? Sabemos que é importante usar o catecismo, sim. É importante, trabalhamos com o catecismo,
a doutrina da igreja, tudo ali contido no catecismo, e a Sagrada Escritura. Só que também a formação tem que ser mais ampla, porque se uma criança dessa leva um conteúdo desse, uma dúvida dessa, e o catequista não sabe ali explicar, responder, né? Como já aconteceu também de catequizando perguntar sobre a questão do aborto, porque a igreja é contra. E existe, né, jovens que têm suas dúvidas e levam esses assuntos polêmicos para a catequese. E é um desafio para o catequista, né? Sim, sim, Reginaldo, é um desafio, concordo com você, principalmente porque a geração Z, que hoje não mais é a geração Z, tem outra geração aí, os jovens. Esses jovens, já a partir dos seus 16 anos, eles se apegam muito na igreja, o aspecto histórico, o histórico misturado com um bocado de elementos. Aí começam a ir para a Idade Média, aí começam a ver aquela questão das cruzadas, aí daqui a pouco entra nas questões de várias coisas. Então, no fundo, eles não conseguem ver a igreja do século XXI. Ver uma igreja que, muitas vezes, ele mesmo na igreja, na comunidade, ele não consegue ver. Então, há um desafio muito grande, como você colocou. Imagine um catequizando perguntar a você sobre a Inquisição. Aí, professor, será que realmente Marquês de Pombal fez o que com os jesuítas? Uma vez eu fui dar formação numa paróquia. Olha, você veja que é porque a gente lê. Aí minha mãe me chamava de cabeção, né? Porque até nas férias eu ficava lendo alguns livros lá de história da igreja. Aí o menino chegou e perguntou a mim. Eu cheguei, ô padre, me diga uma coisa. Foi verdade que a família Távola, não sei o quê, foi assassinada, não sei o quê, por causa da perseguição de Marquês de Pombal? Eu cheguei, meu Deus do céu, onde que esse menino achou isso, meu Deus do céu? E olha e eu cheguei e falei assim, rapaz, eu disse, menino, aconteceu isso mesmo. Foi, mas não foi como a Inquisição, não. Eu fui explicar ele, né? Aí fui explicando, ele conversando comigo e tal ali, eu tentando responder. Assim, tem muito desses jovens que têm informação, então a gente não pode rejeitar o questionamento, tem que dar no diálogo. Porque se a gente não dialogar e eles perceberem que você rejeitou, eles vão procurar outros que escutem e vão rejeitar vocês. Por isso que o catequista, ele precisa tratar de temas que são pontuais. E, principalmente, Reginaldo, as idades. As idades têm tema para ser trabalhado. Não é qualquer tema para a criança, para um menino que está na crisma. E são coisas que precisa questionar, porque senão a gente vai ficar sempre para trás no estilo de informação, né? Eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu ainda acho que a nossa catequese de perseverança poderia melhorar nesse sentido. E a perseverança exigiria muito mais formação doutrinária, como também o catecumenato, entendeu? Porque os questionamentos são muitos e são coisas densas. Eu vejo aqui no seminário, com os seminaristas que chegam aqui com 20 anos, 18 anos, tem uns que chegam aqui quando, de vez em quando, vê meus livros aqui no quarto, ficam olhando meus livros, né? Vendo algum livro de pesquisa e tal. Eu digo, eu tô lendo, não leio tudo, mas eu tô lendo. Mas eles ficam curiosos, assim, com vontade de ler. E é o que acontece, não tem jeito. A curiosidade vai levar a descobrir muitas coisas que a gente antigamente não tinha como revelar, mas agora vai revelar. Só a gente tem preparação para responder com segurança. Obrigado pela a sua pontuação, viu? Deus te abençoe. Vamos chamar, então, Raulene. Deixa eu só colocar uma coisa, José Carlos. Quem está falando? Ah, irmã Fabiana voltou. Pronto, não, eu estava aqui, mas é porque meu microfone que não estava acendendo. Boa noite a todos. A sua bênção, meu padre Ricardo. Deus abençoe, irmã. Interessante, assim, todas as coisas que o padre Ricardo falou,
Eu tenho um grupo aqui que está fazendo esses encontros, e um pouco que o Reginaldo falou, e aquilo que algumas pessoas falaram aí, uma frase que o Padre Ricardo colocou, e que eu tenho muito isso dentro de mim, né? A gente não fala daquilo que a gente não conhece. E eu vejo que os nossos catequistas hoje, eu acho que o primeiro passo seria essa experiência realmente de se deixar encontrar por Cristo, porque você vai falar dele, né? A gente fala de Deus, a gente fala da igreja, a gente tem que falar dessa experiência, e essa experiência é a maior bagagem que a gente carrega, mas também a questão da formação. Eu vejo que os nossos catequistas não buscam formação. Reginaldo colocou essa questão aí, e alguns outros também na enquete ali, colocando, né, essa falta de busca na palavra de Deus, no magistério da igreja, no catecismo da igreja católica, né? Eu sou catequista de crisma aqui na paróquia, e eu fico, assim, às vezes, muito preocupada com os jovens que eu recebo, que às vezes não sabem nem abrir a Bíblia. E aí eu fico me perguntando como é que foi essa catequese antes deles chegar ali. E muitos, eles chegam para adquirir o diplominha, que eu falo, eu sempre brinco com eles, que se eles vieram para buscar diploma, que aqui não tem espaço para isso. Por quê? O que é buscar diploma? É cumprir aquele preceito de você ser batizado, fazer a primeira Eucaristia e fazer o crisma. Aí está tudo certo, né? Você está cumprindo aquilo que a igreja pede. Não. Né? E essa vivência. Então, se não tem um catequista que não busca formação, igual, por exemplo, esse curso mesmo que está acontecendo, poderia dizer assim, irmã, o que você está fazendo aí? Eu acho que essa busca de atualização é importante para todo mundo. Independente de padre, freira, leigo, eu acho que tem que buscar essa formação, tem que buscar. É como José Carlos falava desse material. José Carlos, eu falo que é lamentável, às vezes, as pessoas que têm essas informações não levarem isso para as paróquias, para as comunidades. Aquelas pessoas que são ligadas à arquidiocese, que poderiam estar trazendo essas informações e até entregando esse material para as comunidades, para os catequistas, né? E não tem. Mas também tem que ter o desejo também da pessoa de querer crescer, de querer se atualizar em relação a tudo aquilo que a igreja, a riqueza que a igreja oferece para nós, para que a gente possa realmente sermos esses ministros, né? Como catequistas, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, os nossos jovens, e a gente poder ver cristãos mais autênticos na igreja. Porque se não tem uma boa catequese, a gente vê o que hoje a sociedade está transformando os nossos jovens, as nossas crianças. Hoje, os pais pedem para nós levarem as crianças para a igreja, criar alguma coisa, uma catequese na igreja, porque eles mesmos não conseguem, por conta dessa falta de instrução lá no início, né, quando teve a catequese da primeira Eucaristia e do Crisma. É um pouco para somar um pouquinho com a fala do Padre Ricardo, que foi muito importante. Muito obrigado, irmã Fabiane. Deus te abençoe, viu? Agradeço pela sua contribuição. Realmente, uma coisa que até um irmão colocou aí no chat, é a necessidade que a catequese tem sempre na paróquia de trabalhar com a família. Porque não tem outro lugar. O lugar do diálogo é a família. Tem sido desafiador ter acesso às famílias. Famílias que até mesmo hoje resistem e dão um sim ao serviço dentro da comunidade. Então, esse processo de conversão realmente precisa ser seguido por nós, por aquilo que nós pregamos, né? Então, sempre falando de vocês, né? Dessa experiência rica de vocês, do dom que vocês carregam de transmitirem essa palavra de esperança. Certo. Tem até alguns autores que dizem que a principal também seria a de adultos, né, catequese de adultos, porque eles vão educar os filhos, eles que levam os filhos para a catequese, eles que levam os jovens para a catequese, eles que têm toda a ramificação, né, para poder a catequese. Então, que a gente também, principalmente nessa catequese que é de inspiração, catecumenal,
inspirada no RICA, né, na catequese de adultos, que a gente possa pensar um pouquinho nessa maturidade de trabalhar também com a catequese para adultos, para que a gente possa ter filhos, né, e toda a ramificação aí, né, crianças, jovens e adultos também preparados, né, e aí poderiam, né, já chegar na catequese sabendo as orações, sabendo pelo menos abrir a Bíblia, saber, conhecendo algumas coisas da igreja, né, mas é um processo, né. Nós vamos tentar agilizar, viu, gente? Então, não vai dar para que todos façam perguntas, porque já está dando o horário, né? Eu vou escolher, sim, o Andrei, que já está ligado aqui, e depois o Felipe, que já é a terceira vez que coloca aqui, tá? Então, só os dois, para poder concluir o nosso momento de hoje, tá? Então, Andrei, faz a pergunta. Boa noite, pessoal. Sua bênção, Padre Ricardo. Muito Deus obrigado, José abençoe. Carlos. Primeiro, agradecer a formação, mas a minha dúvida é bem específica. Nesse processo de turmas de crisma, turmas de batismo, de catequese, é muito comum surgirem dúvidas muito mais elaboradas do que muitas vezes estão dispostas nos materiais didáticos. Porque hoje em dia a informação é um fato, todos têm acesso à informação, de forma poluída, mas têm acesso à informação. E muito do desafio que eu enxergo dentro da catequese da nossa igreja é de conseguir transmitir para o catequizando o que é a verdadeira igreja, porque muitas vezes ele tem na cabeça dele uma igreja que foi vendida na escola, através da mídia, através dos filmes. Então, ensinar o que é essa verdadeira igreja é um desafio. Dito isso, muitas vezes nós, enquanto igreja, devemos buscar a formação, isso é necessário, ou seja, precisamos ter conteúdo, nos preparar para possíveis dúvidas. Só que no mundo de hoje, eu acredito que seja impossível nos prepararmos para todas as possíveis, porque elas aparecem de todos os lados. Vão ter dúvidas falando sobre a história da igreja, falando sobre Inquisição, falando sobre indulgência, falando sobre os diversos temas que são apresentados na internet. Então, para além da formação prévia, que é necessário para todos nós, eu acredito que seja importante para nós termos um local seguro para consulta, um local consultivo. Então, eu queria saber se existem recomendações de portais, de blogs, de sites, de locais para consulta, para além do catecismo, onde nós, enquanto igreja, consigamos talvez não responder de imediato a quem tem dúvida, mas possamos consultar e trazer uma resposta elaborada e verdadeira da igreja. Olha só, o que eu indico para vocês é o seguinte. Primeira coisa, o catecismo, ele é atual, ele é a base. Depois, você tem o site do Vaticano, ele tem a parte de pesquisa, tem muitas informações, textos bons, dos dicastérios, textos que são elaborados, que não se divulga tudo, porque esses textos circulam o mundo, né, e tal. É muito bom perceber também a fala dos papas nas quartas-feiras, consultar sempre o que eles vão dizer, atualidade. Tem um vídeo que eu ia passar para vocês, a fala do Papa Leão sobre o jubileu dos catequistas, por exemplo. Qual foi a mensagem que ele deixou? Aí eu já enviei para Zé, ele vai colocar no grupo e vocês vão assistir ainda hoje, que é 3 minutos. Então, o que é que eu digo? Eu estava lá, viu? Site do Vaticano, você vai acessar, olhar as informações, e também no site da CNBB, a parte da catequese, que tem as pastorais, tem documentos da catequese, já antigos e atuais, textos atuais, que vocês vão encontrar. Agora sim, você já viu aquele livro da CNBB chamado Sou Católico, Vivo Minha Fé? Aquele livro, aquele material, que por sinal é menor, é uma edição feita para essa catequese primária, que por sinal é um material que eu gosto de usar. Dou a muita gente quando começa a ter dúvida sobre a igreja, eu dou, porque a igreja, ela sempre fez esse caminho de materiais didáticos para responder as perguntas da fé. Certo. Para além disso, existe também o Manual de Catequética, que foi lançado
o ano passado, e existe aí também um direcionamento para as respostas voltadas à catequese. Nós, enquanto arquidiocese, já estamos articulando para poder também fazer o nosso manual diretório de catequese também, para direcionar um pouco as questões de catequese. Então, nós estamos trabalhando muito para que a gente possa sanar um pouco essas dúvidas. Lógico, como o André mesmo falou, a gente não consegue abarcar todas as questões, porque elas são muito amplas, mas aquelas que mais têm uma direção ligadas à catequese, a gente tenta ao máximo respondê-las, né? Como a gente já disse a priori. Obrigado, Andrei, pela pergunta. E vamos concluir com Felipe. Na verdade, não é Felipe, né? Só está com o e-mail dele, né? Liga seu áudio. Oi, sou Regina. Isso. É que eu não mudei o nome aí do filho que usou agora aí. O padre, obrigada, gostei demais do encontro de hoje. Eu só fiquei, não sei se não estava, faltou o testemunho do catequista, a vivência de fé desse catequista. Eu acho que tudo bem a gente ter toda essa formação, mas a vivência do catequista, a espiritualidade, esse encontro com Deus, em cada encontro do catequista com Deus, antes e o catequizando e o catequista com Deus. Eu acho que sem isso, só ficar na doutrina. Eu senti um pouquinho de falta disso. Não sei se a senhora observou que teve a parte que eu falei de Jesus que chama. Sim. E quando Jesus chama, ali, nos textos que vocês indicaram para ler, mostra a experiência com Deus. Porque só se faz o caminho com Cristo quando se faz a experiência com Ele. Então, aqui está a experiência com Cristo. Né? Eu não posso explicitar tanto, porque aqui fala da sua experiência pessoal. É mais pessoal do que eu dizer. Mas eu trouxe essa experiência de espiritualidade, porque eu trouxe a palavra, né, como elemento principal. Não, o senhor trouxe, não estou dizendo falta só assim, essa vivência do catequista, essa atitude de fé, não é? Eu acho que isso também faz parte, não só doutrina, isso faz parte. Sim. Não estou criticando, eu não estou sabendo me expressar, mas é que eu acho que isso faz parte, senão desmorona. Eu sabia ser doutora até em teologia, ser doutora, e não ter essa vivência com Deus, essa espiritualidade. Né? Eu até falo, eu acho que todo encontro tem que ter um momento de a criança e Deus, e que ele converse, que ele fale com Deus. Se a gente puxar essa espiritualidade... Por isso que nós falamos do silêncio, né? Esse silêncio que tem que ter em toda a catequese, em todo encontro de catequese, tem que ter esse silêncio de 2 minutos, 3, mas um silêncio profundo, que se faça com respiração, sabe? Se não tiver isso, tanta doutrina, eu acho que vai tudo por água abaixo. Tem que levar a palavra, como eu falava no início, botar a palavra como fundamento, e a doutrina para ser iluminada pela palavra. Porque vai dizer São João Paulo II na catequese Tradende: devoção sem palavra não vai para frente. E catequese sem palavra é somente atos humanos. Eu acho que é isso que eu acho que falta também. Eu acho que às vezes esse querer dar encontro, né? Falar, e sem esse tempo dessa espiritualidade, desse encontro com Deus mesmo, das crianças, o pôr a mãozinha aqui, esfarar, conversar. Se estiver chateado com Jesus, fala que está chateado. Se está feliz, fala que está feliz. Eu acho que falta a gente passar um pouco isso também para os pais, para a família, né? Que a família fica... meu filho não sabe rezar, ainda salve rainha, meu filho não... Né? Que isso não é tão importante. Foi aquilo... Como é o nome da senhora? Pode tirar a senhora, Regina. Por isso que eu falei, Regina, há pouco instante, você deve ter lembrado.
a gente está naquele tempo que todo mundo hoje, os jovens, quando vão crescendo, eles vão aprendendo uma doutrina católica que muitas vezes foge à palavra, porque vão apegados muito ao ritual, ao ritualismo, àquilo, ao gesto, tem que ser assim a forma mais correta, e eu tenho que fazer assim, se eu não fizer assim, eu não tenho a felicidade. Então, são elementos que fogem ao que a igreja ensina como catequese. Mas isso tem acontecido porque tem tido uma falha também na perseverança, nesse processo de transição que o adolescente faz quando ele começa a passar para a fase adulta. E nessa fase adulta, a gente, no Brasil, de certo modo, tem buscado ver o que fazer, porque às vezes o único grupo hoje que tem segurado os jovens é o grupo de coroinhas. Mas que formações estão recebendo naquele grupo? Qual catequese está por trás daquilo ali? Somente ensinar o menino a ficar dizendo sim, sim, ou não, não, tá errado, não tá errado, é certo isso, não é certo isso, e você tem que usar isso, entendeu? E aí você começa a perceber que depois esse catequismo se afasta muito de vocês. Porque assumir uma autoridade que, no fundo, é perigoso. Eu fico preocupado com isso também. Obrigado, Obrigada. padre. E a Paulus tem de Perseverança, do Padre Jordélio, Padre Eduardo. São 3 volumes muito bons de encontros, só para perseverança. Também. Exatamente. Obrigada, viu, padre? Um beijo. Valeu. Deus te abençoe. Amém. Então, nós vamos concluindo esse momento agradecendo ao padre Ricardo Henrique por essa partilha, né, riqueza de partilha para conosco, né. A gente sabe que não dá para abarcar tudo, porque existem questões que realmente, principalmente a temporal, cronológica, que a gente não consegue vencer no momento que senão a gente ficaria aqui a noite inteira, né, refletindo sobre as questões que são importantes, mas como a gente delimita pelo tempo, né, e a gente está muito, à noite já chega cansado do trabalho, então a gente tem que ter esse cuidado para não prolongar muito, né, por isso que a gente coloca e limita aí o horário. Mas agradecer ao padre Ricardo Henrique pela sempre essa disponibilidade para conosco aí, de partilhar essa vida de experiência, tanto com Jesus, porque é o que nós fazemos no querigma, né, no inicial lá, fazer com que o catequizando, o crismando, o catecúmeno faça experiência com Cristo, e ele nos ajuda muito nesse sentido também, de nós fazermos essa experiência com Jesus, para que a gente transborde dessa experiência para os nossos catequizandos, crismandos e catecúmenos, né. Então, muito obrigado. Depois da fala dele, nós vamos já direto para a oração final, e lembrando que amanhã, nosso encontro será com o tema Jesus Cristo, primeiro catequista, com o padre José Carlos, né, que é o padre Zeca, que é o nosso assessor eclesiástico da catequese, e no mesmo horário, às 20 horas, só com outro link, né? Nós contamos com vocês aqui também, né? Então, nós vamos usar só a palavra bem rapidinho do padre Ricardo Henrique, e depois a gente já parte para a oração final com Leiliane. Tem gente com o microfone aberto, fecha, por favor, gente, que está dando interferência. Eu só quero agradecer a todos vocês pela participação, troca de experiências. Eu acho que as opiniões são construtivas demais. Eu tenho muito medo de uma igreja que não sabe opinar, que não sabe pedir ajuda, que não sabe ouvir, que só sabe apenas dizer o que deve fazer. E a catequese se constrói com mãos, com corações e com fé. Isso que é importante. Então, muito obrigado. E saibam que eu sou fruto da catequese de uma paróquia, né? Minha vocação nasce de uma paróquia, Cristo Redentor, daquela catequese ali, que eu ia aos sábados, me emociono quando eu falo, né? O Chame-Chame, minha catequista, que me ensinou a amar Jesus na Eucaristia, né? E as irmãs franciscanas que me deram a catequese de Crisma, que muito me ajudaram a ser o que eu sou, né? A ser esse homem de Deus. Então, mulheres que passaram pela minha experiência, homens que me ajudaram muito. Então, eu sou fruto de uma catequese baseada na vivência na periferia. Fui para um colégio de classe média porque minha mãe morou lá, estudei lá,
e depois em Amaralina fui acolhido, né, pelo padre Juraci, hoje bispo, por uma comunidade que me abraçou, que me ensinou a ler a Bíblia, quando um tempo eu fui adventista, e voltei para a igreja, né, e mais do que tudo agradecer. Meu coração só tem a agradecer, porque se não fosse essa catequese básica da igreja, na igreja, eu não seria padre do jeito que eu sou. Então, agradeço de coração a vocês pela partilha. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Padre. Deus abençoe. Vamos, Liliane, para a nossa oração, agradecendo a todos também pela participação, e assim que terminar aqui, eu envio para os coordenadores já o material e o link do vídeo que o Padre Ricardo Henrique comentou, já para que vocês possam já estudar. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Deus, não precisa ligar o microfone, não, gente, para falar amém, não, por favor. Senhor Deus, Pai de amor, nós te louvamos, porque tu chamas cada um pelo nome. Tu nos escolheste e nos confiaste a missão de anunciar a tua palavra. Obrigada, porque a vocação de catequista nasce do teu coração e é sustentada pela tua graça. Jesus, Mestre e Senhor, tu que disseste, ide e fazei discípulos, confirme em nós a alegria da missão. Que nossa catequese não seja apenas transmissão de conteúdo, mas testemunho de vida, coerência e santidade. Dá-nos um coração ardente, apaixonado por ti e pela tua igreja. Espírito Santo, doce hóspede da alma, concede-nos sabedoria para ensinar, paciência para acompanhar, e humildade para aprender sempre. Que nunca esqueçamos que a fé é dom, que somos apenas servos a serviço do teu reino. Hoje também te agradecemos, Senhor, pela vida e pela missão do Padre Ricardo. Abençoa-o com saúde, fortaleza e perseverança. Recompensa sua dedicação, sua assessoria e seu zelo pastoral. Que ele seja renovado a cada dia na alegria do sacerdócio e sinta o carinho e a gratidão dos catequistas. Ó Virgem Maria, Nossa Senhora, primeira catequista que guardava e meditava a palavra no coração. Ensina-nos a escutar, acolher e anunciar com amor. Protege-nos sob o teu manto sagrado e ajuda-nos a dizer todos os dias: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Como nos recorda o Catecismo da Igreja Católica, foste tu quem colocaste no coração do homem o desejo de te conhecer, amar e servir. Senhor, renova hoje o nosso sim, que sejamos catequistas segundo o teu coração, firmes na fé, alegres na esperança e perseverantes na caridade, e que um dia possamos ouvir de ti: vinde, benditos de meu Pai. Hoje te agradecemos pela vocação do catequista, chamada a ser sinal vivo da tua presença e instrumento fiel da tua palavra. Tudo isso te pedimos por Cristo, nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Ricardo Henrique, puder nos dar a bênção nesse momento, e a gente conclui até amanhã, né? Muito obrigado a todos e amanhã estaremos aqui firme e forte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado, Padre. Muito obrigado a todos e até Deus amanhã. abençoe. Até amanhã. Tchau. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, Boa até noite, amanhã. povo de Deus. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.